Vamos lá! Hoje a gente vai acompanhar os preparativos para uma missão muito especial. Só que olha, isso é bem mais do que uma simples viagem. É uma jornada da alma, sabe? Cheia de lições sobre o que a gente realmente precisa carregar na bagagem quando o destino é o crescimento espiritual. Vamos juntos descobrir os primeiros passos dessa aventura. E para a gente já entrar no clima, essa citação do mentor da história, o Oniceto, diz tudo. Aqui, toda a nossa bagagem é a do coração. Pense um pouco nisso. Num mundo onde a gente se preocupa tanto com o que tem, essa frase vira uma chave. Ela nos convida a focar no que a gente é. É o ponto de partida perfeito para a nossa história. E a aventura começa assim, de repente. Aniceto, o instrutor, convoca o grupo para uma missão de volta ao plano físico, um lugar que ele chama de esferas da crosta. Imagina só, para quem vive num plano espiritual, voltar para a Terra é uma tarefa e tanto. Então, claro, esse chamado desperta uma mistura de entusiasmo e, ao mesmo tempo, uma baita insegurança. O nosso narrador, o André, sente o coração disparar de alegria com a notícia. Mas essa euforia logo dá espaço para uma velha conhecida, a dúvida. Ele começa a se lembrar de outras vezes que tentou ajudar amigos na Terra, momentos em que a boa intenção não foi o bastante. Ele sentia que faltava alguma coisa, uma técnica espiritual, uma firmeza que ele ainda não tinha. Poxa, é um sentimento que quem nunca sentiu, né? E é exatamente nesse momento de vulnerabilidade que o mentor, Aniceto, entra em cena. Ele percebe a angústia do André e oferece uma lição que vai mudar tudo. A solução não está em uma técnica nova ou em algum poder especial, mas em algo muito mais fundamental: a capacidade de ver o mundo de um jeito completamente diferente. Então, fica a pergunta, né? Por que as melhores intenções do André não se transformavam em ajuda de verdade? O que estava faltando ali? A resposta de Aniceto não é nada do que ele esperava e vai direto ao ponto. E aqui está o diagnóstico do Aniceto. Direto profundo. Ele não diz que o André é fraco ou incapaz. Ele diz: você, André, ainda não adquiriu a devida capacidade para ver. A chave não está na força, mas na percepção. O problema não é de poder, é de perspectiva. Essa imagem aqui ilustra a lição perfeitamente. O Aniceto explica que na Terra a gente costuma olhar para uma planta murcha e só vê as folhas caídas, o efeito. A gente foca na doença, na pobreza, na tristeza que está na cara. Mas a ajuda de verdade, a cura real, vem de entender o que está acontecendo lá nas raízes, nas causas espirituais que geraram aquele sofrimento. É preciso aprender a olhar para o que está debaixo da terra. E o legal de um bom mentor é isso. Ele não só aponta o problema, como também mostra o caminho. Aniceto dá para o André e para o seu companheiro Vicente um plano de ação bem claro. Um processo em 3 passos para literalmente abrir os olhos espirituais deles e refinar essa percepção. O segundo passo desse processo leva a gente para uma das lições mais profundas da jornada: o poder da prece. Mas o que significa orar de verdade quando se está num plano espiritual? Aniceto redefine essa prática de um jeito surpreendente. Olha, o contraste aqui é gritante. Aniceto explica que, na Terra, a oração muitas vezes é um pedido de socorro, uma busca por um caminho mais fácil ou até a satisfação de um capricho. Mas em nosso lar, no plano espiritual, a oração amadurece. Ela se torna um compromisso, uma declaração de propósito. É uma mudança radical de mentalidade, sabe? Sair do me dê o que eu quero para o me use para um bem maior. Então, a prece deixa de ser um pedido passivo, para se tornar uma ação poderosa. É como sintonizar um rádio. A mente se ajusta para uma frequência mais alta, não para pedir uma música, mas para receber a transmissão com mais clareza, para ganhar a força e a luz necessárias para a missão. É um compromisso de fidelidade do coração. E a gente vê o André colocando essa lição em prática na hora H. Ao receber o auxílio espiritual, a prece interior dele muda completamente. Não tem pedido, não tem súplica. Pelo contrário, ele faz uma oferta, ele se compromete com o trabalho, coloca a energia dele à disposição do bem, ele oferece o próprio esforço como a sua oração mais sincera. E qual o resultado disso tudo? O mais fascinante é que não acontece um trovão ou um clarão de luz. A transformação é sutil, quase silenciosa. O André não vê anjos, mas sente uma coragem nova brotando no peito. Uma alegria calma toma conta dele e até os seus sentidos parecem mais nítidos. A maior das mudanças acontece de dentro para fora. Com a visão ajustada e o espírito fortalecido, chegou a hora de fazer as malas. Mas que tipo de bagagem se leva numa missão espiritual? É aqui que o Aniceto apresenta mais uma lição transformadora, virando de cabeça para baixo a nossa ideia do que é estar preparado para uma viagem.
A diferença não podia ser mais clara. Na Terra, a gente se preocupa com malas, roupas, objetos. Mas partindo de nosso lar, a única preparação necessária é interna. Eles não precisam de nada que possa ser carregado nas mãos. A única bagagem que realmente importa é a do coração. E o que tem dentro dessa bagagem? Não tem objetos, só qualidades. Eles carregam a clareza dos seus propósitos, a pureza das suas energias e a sabedoria dos seus conhecimentos. E, pesando mais que tudo, o item mais essencial de todos: uma disposição sincera e profunda de servir. Essa é a verdadeira preparação. Preparados, prontos para partir, eles recebem uma última instrução. E ela é sobre o caminho a seguir. Aniceto revela que, para viajar entre os mundos, não existe uma rota só. Existem escolhas, e o caminho que se escolhe define a natureza da própria jornada. Aniceto descreve 2 caminhos possíveis. O primeiro é tipo uma autoestrada vigiada, segura, rápida, direta, ótima para o trânsito de rotina. Só que a missão deles não é rotina, é uma expedição de aprendizado. E para aprender de verdade, eles precisam pegar a trilha mais desafiadora, aquela que passa por vales e precipícios, onde a experiência é muito mais intensa. E essa citação do Aniceto resume a filosofia da missão. Para quem busca aprender, o caminho fácil não ensina nada. Evitar os desafios seria ir contra o propósito da viagem. Para eles, o caminho mais difícil é, paradoxalmente, o único caminho certo. E é nesse momento que cai uma ficha para André a respeito do mentor dele. Com o poder imenso que tinha, Aniceto poderia se teletransportar a chegar ao destino num piscar de olhos. Mas ele escolhe caminhar. Ele se torna um peregrino ao lado dos seus aprendizes, não porque precisa, mas por puro devotamento. Ele ensina não só com palavras, mas com o exemplo da própria jornada. E essa observação do André, ao ver seu mestre caminhar ao seu lado, resume a maior lição de todas. Ele nunca tinha visto antes essa combinação tão perfeita, a energia de um líder poderoso e a humildade de um companheiro de estrada. É a imagem da verdadeira liderança espiritual, uma força que não se impõe, mas que caminha junto, que inspira pelo exemplo. E assim, com essa imagem poderosa, eles partem. Uma jornada que é tanto uma missão de ajuda, quanto uma exploração profunda de si mesmo. E isso nos deixa com uma pergunta para levar conosco. Se a gente aplicar a lição de Aniceto às nossas próprias vidas, o que a gente descobriria? Quais são as causas ocultas por trás dos efeitos que enfrentamos todos os dias? Talvez a jornada mais importante comece quando a gente aprende a fazer essa pergunta.